Bom, pessoal, bora começar para a gente aproveitar ao máximo, né, nosso tempo aqui juntos e também o Adriano que se propôs a trazer aí para a gente o conteúdo. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, né? Eu sou o administrador das nossas comunidades, da Papo de Gente, né? Nossas comunidades de Growth, outras comunidades de RH aqui da Coru. E eu quero fazer uma breve apresentação e um convite super especial para vocês antes da gente entrar aí de fato no nosso bench de hoje, tá? Não, para quem não conhece, né, a Coru, que é a fundadora da comunidade Papo de Gente, ela é uma aceleradora de carreiras, uma aceleradora de negócios. Nós tratamos aí com alguns produtos dentro da área de tecnologia, de growth e também nosso carro-chefe aí, pessoas e performance. Então, nós atendemos RH de ponta a ponta, liderança. Se alguém quiser saber um pouco mais, pode entrar no nosso site. Mas hoje aqui eu quero fazer um convite especial para o nosso B2C, porque a gente atende tanto B2B quanto B2C e calha muito com o assunto. Nós temos aí uma imersão de RH estratégico, o nosso AI Lab, né? Serão 2 dias presenciais aí para a gente aplicar AI na prática. Aonde que vai acontecer? Vai ser na sede do iFood, em Osasco, em São Paulo. Né, o investimento está aí na tela, 12 vezes de 100 no dia 29 e 30 de janeiro, tá bom? Né, quais módulos a gente vai aprender? Então, o novo papel do RH na era de AI, maturidade da AI no RH brasileiro, canvas de oportunidades de AI no RH, prompt engineering aplicado ao RH e também AI hands-on, que é o uso prático e real, tá? Então, Lu, deixa o link aí para o pessoal, né? Quem quiser se inscrever, né? Vai falar direto com a Luana também, depois bater um papo com ela, tirar as dúvidas, mas eu vou deixar o link para vocês aqui no chat, né? O próprio Adriano vai estar participando também, acabei de descobrir que ele fez a inscrição e vai estar também lá junto com a gente. Mas aproveitem aí também que AI não é só hype mesmo, de fato, tem tudo a ver com o futuro do trabalho, o futuro do RH também. Então, muito importante esse fórum está acontecendo aqui também dentro da nossa comunidade para a gente discutir, botar a bola no chão e entender, né, o que está acontecendo e ir passo a passo, tá bom? Então, Adriano, muito obrigado por ter aí se disponibilizado. Agora eu vou deixar aí para você se apresentar para o pessoal também e já começar o nosso bate-papo de hoje. Tá bom, bacana. Boa tarde aí para todos. Como o Muca comentou, também tinha me inscrito para esse evento, ele nem sabia, né? Acabei de comentar com ele, também pretendo participar, que eu acho que é importante estar sempre aí se atualizando, né? Conhecendo gente nova que está falando, né? Sobre esses temas. Então, logo que eu vi, eu já corri, e fiz minha inscrição. Achei bem legal a organização, né? O conteúdo do evento, tá? Vou colocar um material aqui para ir guiando a conversa, tá, Muca? Será que eu Boa, fica à consigo compartilhar? vontade. Consigo. Vou Consegue. compartilhar aqui. Beleza. Já apareceu? Já sim. Então tá Só não bom. está Então vamos expandido. lá. Agora acho que foi Agora expandido. sim, coloquei Isso. tela Agora cheia, foi. tá? Isso, boa. Eu montei um breve material aqui só para mais para ir guiando aí nossa conversa, tá? O objetivo aqui, meu nome é, primeiro, né? Meu nome é Adriano Bissoc, né? Eu sou diretor de RH da Tele, que é uma empresa que é um provedor de internet com um pouco mais de 400 funcionários que fica em João Pessoa, na Paraíba. Faz mais de 20 anos que eu trabalho em RH. Aqui na BRH da Paraíba, eu também sou facilitador de um grupo de estudos de IA para RH. E o objetivo aqui, né, do nosso bate-papo, né, da forma que eu organizei, não é ser uma palestra sobre ferramentas, tá? Nem prompt, nem esse tipo de coisa. Eu quero mostrar mesmo, de forma bem prática e simples, como é que eu uso a IA no dia a dia do RH, como é que eu estou usando para resolver problemas reais que surgem aí na minha operação, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui nasceu de dor operacional. Eu nunca pensei, tenho que usar IA no RH. Eu sempre pensei, tem uma dor aqui e eu preciso resolver. E aí, com meus conhecimentos de IA, de ferramentas de IA, eu consegui usar para resolver algumas dores e vou resolver muitas outras ainda, tá? Vamos lá. Qual que é o desafio, né? Eu acho que é um desafio que muitos de vocês devem estar passando. Quem trabalha em empresa que está escalando, está crescendo, né, ano após ano, a Tele está crescendo aí 30, 40% ao ano, né? Então a gente tem o desafio estratégico aí de sustentar essa expansão
Eu tenho apenas 7 pessoas no RH para atender mais de 400 pessoas, e eu vou estar falando isso em vários momentos, né? A IA não vai substituir o capital humano, né? Eu uso a IA como alavanca de eficiência, tá? Eu vejo muito a IA como oportunidade da empresa crescer 20, 30, 40% no ano e eu ter um crescimento mínimo da minha equipe ou quase nada. Hoje, se a empresa crescer esse ano aqui, o ano passado cresceu perto de 40%. Esse ano aqui, se crescer nessa mesma velocidade, que é a projeção, eu não pretendo aumentar meu quadro. Hoje eu consigo segurar, né, a empresa escala e eu consigo escalar, eu consigo não escalar a minha equipe, tá? Então essa uma coisa que eu sempre tenho em mente. E alinhando de novo, né, a gente não vai falar aqui sobre ferramentas, tá? Eu vou falar sobre problemas de RH, decisões e escala, tá? Aqui eu uso inúmeras ferramentas de IA, dependendo do problema que eu tenho que trabalhar, eu aplico cada uma delas, mas acho que o foco aqui com vocês não vai ser falar sobre ferramentas, tá? Eu não coloquei isso aqui no escopo. Depois, quem quiser falar sobre ferramenta, a gente pode abrir um outro fórum, me chamando particular, que nós conversamos também. O desafio hoje meu, né, falando assim da realidade que eu tenho na tela, é o quê? O ano de 2025 foi um ano muito de estruturação da empresa. Então, tinham setores que não existiam, tinham funções que às vezes não existiam. Então, a gente investiu em organizar, digamos, a governança da empresa, criar estrutura, até diretorias que não existiam, nós criamos. Então, foi feito um investimento muito forte em pessoas e em outras frentes também, equipamentos, obviamente. Tem um indicador que nós olhamos muito, que é custo de folha versus receita operacional líquida, né? Hoje, olhando esse indicador, ele está acima do patamar do que a gente considera como patamar interno nosso. E também um pouquinho acima do que a gente vê no mercado, tá? Então, a gente está em busca de ganhar eficiência operacional, tá? Até falando um pouquinho além do RH, né? Como é que a gente está organizando isso? E eu que venho, né, sendo o grande patrocinador disso aí, o grande orquestrador dessa transformação. Nós estamos começando capacitando todas as nossas lideranças sobre uso de IA e também definição de processos, tá? Porque IA mais processos. Que não adianta nada eu automatizar um processo que é ruim. Aí eu só vou escalar um problema, né, numa proporção muito mais rápida, realizando muito mais entregas do que já fazia. Então, a gente entende que precisa trabalhar nessas duas frentes. E aí, com o objetivo de automatizar tarefas que são repetitivas, operacionais, e aí a gente quer o quê? Capacitar essas lideranças e É, disponibilizar para eles o as Adriano, tá ferramentas. mudo só para mim? Vocês estão me escutando? Tô ouvindo. Tô Tô ouvindo escutando. Ah, também. Ouvindo é normal. Perfeitamente. Eu tô ouvindo também. tá bom. Então vou seguir, tá bom? Qualquer coisa me avisem. E a gente vai além do treinamento, aí depois do treinamento a gente quer o quê? Disponibilizar ferramentas de alta performance. Então, um chat GPT pago, um Lovable, Humanos, né, que são ferramentas que podem ajudar bastante. E eu venho trabalhando muito como orquestrador disso, provocando TI para entrar, né, nesse desafio da gente conseguir trazer essa frente para ganhar eficiência dentro da empresa. De novo, né, não é sobre IA, é sobre resolver problemas reais de RH, né, sempre com clareza e sabendo usar a ferramenta certa. Então, como é que vocês vão ver as iniciativas, né, que eu vou trazer aqui, como é que eu sempre trabalhei? Primeiro eu vejo uma dor que eu tenho ali na minha operação, alguma coisa que eu tenho dificuldade de execução ali com a minha equipe. Vejo se o processo está ok, né? Se não é melhoria só de processo. E se o processo está ok, eu aplico alguma IA que vai me ajudar a ganhar autonomia ali, que vai, né, automatizar, eu vou ganhar tempo, ou até às vezes vou me livrar de fazer aquela determinada tarefa operacional, tá? Mas eu nunca pensei, vou aplicar IA no RH. Eu sempre pensei, vou resolver algum problema. Eu vou trazer dois tipos de iniciativas aqui, tá? Eu tenho iniciativas que já estão em produção rodando, tá? Aí já testei, enfim, já retestei, já estão rodando. E vou trazer também protótipos, coisas que ainda estão em desenvolvimento, mas que já estão, digamos, quase saindo do forno, tá? Eu vou trazer esses dois tipos de iniciativas. A primeira iniciativa que eu criei
foi um copiloto para a liderança. O que é esse copiloto? O nome desse agente é Tina. A Tina, ela é o N1 dos BPs, tá? De novo, né? Por que eu falava, né? Eu sempre foco muito nas dores, né? O que eu vou resolver? Eu via muitos líderes indo na minha equipe de BP. Eu quero demitir uma pessoa, como é que eu faço? Aí você tem que ir lá, todo aquele ritual, né? Mas você fez o feedback, como é que estão as metas? Né? Ou eu quero abrir uma vaga, como é que eu faço? Como é que eu penso no perfil? Né? Às vezes, diálogos de coisas muito básicas e repetitivas. E aí eu falei, opa, eu vou criar o quê? Um N1 para a minha equipe de BP. Né? Hoje a gente vê assim, se for falar de contexto, às vezes os líderes são inseguros para tomar decisão de gestão de pessoas, aí acaba utilizando a equipe de RH, né, como N1 ali, acaba sobrecarregando a equipe, acaba impedindo que a equipe às vezes atue de maneira mais estratégica, né, utilizando o jargão, né, que a gente escuta muito, mas eu acho que faz muito sentido. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, na prática, como é que a gente desenvolveu, tá? Hoje, assim como, eu vou mostrar aqui, ó, assim como o TI, né, fala para o pessoal, eu quero trocar meu computador. Primeira coisa que eles falam é abre um chamado. Hoje, quando um líder vai, eu quero dar um feedback para uma pessoa, eu não sei como fazer, é uma situação assim. Primeira coisa que a gente fala, primeiro fala com a Tina. A Tina, qual que é o objetivo dela? Ela não decide nada pelo líder, tá? Ela não dá orientação jurídica, ela já tem, né, todo o cérebro programado para isso. O objetivo dela é fazer com que o líder organize o raciocínio dele. Quando ele vier falar ou com funcionário ou com RH, ele já vem com um negócio já estruturado, tá? Não vem com um raciocínio ainda muito inicial. Então, aqui a gente entra, é uma telinha parecida com o chat GPT, tá? Então veja, né? Aqui eu não sei como, não sei se eu consigo tirar essa janelinha aqui. Se eu fechar aqui, acho que dá certo, né? Eu fechei a janelinha, né? Então ele tem já alguns subtemas aqui definidos, tá? Aí digamos que eu quero conduzir uma conversa difícil, né? Que é algo que a gente vê que os líderes têm muita dificuldade, ou então aí ela já deixa eu orientar melhor, né? Ela pede um contexto. Peraí. Tá, tá processando aqui ainda. Aí eu vou falar, sei lá, eu quero demitir uma pessoa por baixa performance ainda hoje. Sei lá, tô. Aí ela vai começar a tratar aqui comigo desse tema. Assim como um BP, né, faria, ela vai começar aqui a despachar comigo, vai fazer perguntas, ó. Deixa ela terminar de colocar o raciocínio, para eu voltar aqui para a gente ler. Antes de avançar com qualquer processo de desligamento, precisa entender o contexto completo para garantir conformidade com as regras da tela e segurança no procedimento. Me informe, esse colaborador recebeu ao menos 2 feedbacks formais e consistentes registrados no sistema com intervalo máximo de 30 dias, é um processo que nós temos, tá? Esses feedbacks foram efetivamente entregues e discutidos com a pessoa, não apenas lançados no sistema. Você possui as datas dos feedbacks? Qual o motivo exato do desligamento? É apenas performance ou há outros fatores? Cientes requisitos, o desligamento por performance não pode ser realizado. Né? Caso haja inconsistência, nananã, será necessário aplicar um feedback corretivo, acompanhar e tal. Aí eu vou falar, eu já fiz feedback. Só para. Não vou ficar muito tempo aqui, não, mas só para. Como ele vai afinando, né, o pensamento quando está aqui no diálogo com a Tina, né? Aí você vê, deixa eu ver se ele fez o que eu imagino que ele fez. Foram pelo retorno, para que eu possa te orientar corretamente os demais detalhes. Feedbacks que já foram realizados e registrados, foram no mínimo 2 feedbacks consistentes. Você consegue me informar datas do feedbacks ou o que foi combinado e qual o plano de ação definido no feedback? Tá vendo que ela não cai na conversa de já falar assim, não, tá tudo bem para desligar. Ela quer ver, né, o que aconteceu e se colocar aqui o conteúdo do feedback, ela analisa e diz se foi um feedback bom ou não. E aqui é só uma demonstração rápida, acho que já deu para visualizar mais ou menos, né, o que é essa ferramenta. Ela de novo, né, é o N1 de atendimento do BP.
O objetivo não é substituir o BP por essa ferramenta, tá? Nunca pensei em usar IA para substituir ninguém. Ela faz com que a minha equipe de BP possa estar mais focada em problemas mais relevantes, possa atuar de maneira sem estar todo o tempo fazendo atendimento de dúvidas muito básicas, tá? Outra ferramenta que também já está em produção é, de novo, uma dor específica. A gente tem um alto volume, às vezes, de admissões, e a equipe uma pessoa lá da equipe de DP é a que fica fazendo o atendimento daquela pessoa candidata, quase colaborador, para ser admitido naquela jornada de envio de documentos, que tira dúvidas sobre benefícios, né, qual tipo de plano de saúde que vai querer, se vai querer odontológico, se não vai, se o vale é a alimentação, ou se é a refeição, e nananã. É, Isso gera, né, toma um tempo muito grande da pessoa que faz essa atividade. E aí eu criei um outro agente aqui que ele faz todo esse atendimento dessas pessoas, tá? Eu coloquei o nome dele de Antônio. Como é que funciona? Deixa eu mostrar aqui. O Antônio funciona assim. Primeiro começa numa tela, eu já até deixei pré-preenchida aqui para ir adiantando, mas a gente já põe o nome da pessoa, o telefone, qual o cargo, qual a data prevista aqui de admissão, qual a data do exame admissional, o horário, né, onde é a clínica, e clico aqui, ó, disparar a mensagem no WhatsApp. Aqui eu estou mandando a mensagem para o candidato que vai ser admitido. No caso aqui é o Adriano, ele está abrindo no meu WhatsApp. Está carregando aqui meu WhatsApp. Né? Disparou aqui pro meu WhatsApp. Aí tá vendo, ó, olá, eu quero iniciar uma admissão. Quem é o candidato? Ele já manda aqui, né, pro agente visualizar, né, o que já tem todos os dados aqui definidos. Deixa eu ver aqui. E aí ele vai me orientar, tá vendo? Já está digitando aqui. Esse agente de WhatsApp, eu uso uma configuração nele que é de esperar 7 segundos para responder. Por que isso? Porque tem gente que manda oi, tudo, bem, né? Ele não, ele espera 7 segundos, compila todas as mensagens e faz uma resposta única. Vamos esperar aqui a resposta dele, né? Então, de novo, né? Enquanto ele vai respondendo, é um pedacinho de uma jornada, da jornada admissional, um problema específico que toma um tempo, né? De quem executa e que a gente desenvolveu um agente que já faz tudo isso. Aqui ele já vai, tá vendo? Ele já reforça aqui os pontos e tal. Ele já manda aqui ao Google o link do formulário para ele fazer, para ele anexar os documentos. E aqui eu posso ir brincando com a gente. Então, tem plano de saúde, vou colocar aqui, né? Mandei essa pergunta aqui para ele e ele vai tirando minhas dúvidas sobre os benefícios, sobre documentos, né? E outras coisas que pode ter dúvida aí. Atende tudo? Nunca o agente vai atender tudo. Mas diria que 85, 90% das dúvidas a gente já consegue tratar por aqui, tá? Deixa ele responder, só para seguir aqui para a próxima iniciativa. Ele responde sobre tipo de documento, conta bancária, né? Esse tipo de coisa que o pessoal tem muita dúvida. Então, você já respondeu, ó, temos sim o plano de saúde, mais utilizado na tela é o App Vida Enfermaria, que oferece as seguintes vantagens, ó, custo zero para o colaborador, sem carência, cobertura nacional. A gente também tem a Unimed. Se quiser, posso te fornecer detalhes e tal. A Unimed, ela tem uma tabela de valores. Aí, se eu pedir aqui, ele me manda a tabela de valores, tá? Aí a conversa é infinita aqui, se quiser. Né? Ele vai despachar um monte de coisa aqui que o quase colaborador tiver de dúvidas, tá? Vamos seguir. Então, beleza. Deixa eu pegar meu material de novo aqui. Então, esse foi o agente de admissão que a gente chama de Antônio. Tem um outro uso assim que eu considero muito simples, mas que
eu acho que o uso de IA é isso, não precisa pensar, às vezes, vou automatizar toda uma jornada. Às vezes, pequenas iniciativas, a gente já vai conseguindo ter ganhos. Eu tenho usado muito na comunicação interna o uso de landing pages, tá? Não para tudo, não para tudo. Por exemplo, a gente teve no fim do ano a festa de confraternização. Aí, festa de confraternização, a gente dispara lá para o pessoal se inscrever, né? Um comunicado no Teams e tal. Mas é uma coisa muito fria. Então a gente resolveu fazer uma landing page fazendo a venda do evento. Outra landing page que a gente trabalhou foi a Tina. Né? Quando a gente lançou para os líderes, nós fizemos uma landing page explicando, né, vendendo a ideia. Também vou mostrar aqui para vocês. E eu acho que a IA ajuda muito. Até, por exemplo, essa apresentação ela foi toda feita com o uso de IA, né, com o meu direcionamento, mas foi feita toda usando IA também. Então, aqui, por exemplo, a landing pages, exemplo, para mostrar para vocês. Aqui foi a landing page de lançamento da Tina, né? Então, a gente fez toda a venda do projeto aqui, por que que a gente está fazendo isso, né? Decidir sozinho aumenta o risco, né? Escalar sem refletir gera ruído, o que que é a Tina, né? Fizemos toda uma venda aqui do projeto, tá? Né? Uma landing page tradicional, como de qualquer projeto. Aqui da festa de confraternização, tá vendo? Ó? Sobre o evento, o que, que vai ter de atração, nananã. É um negócio simples, mas foi todo feito com IA e ficou muito mais atrativo do que um simples comunicado no Teams. Né? Aqui já explica tudo que vai ter, o horário e tal, tá? E aqui sim a pessoa fazia a inscrição, aí sim mandava para o formulário, tá? Outro projeto, vamos lá. Outro projeto, esse aqui está em protótipo, tá? Mas é uma dor que eu vejo que hoje o meu ATS não entrega. Pode ter ATS de muitos de vocês que já devem fazer isso, mas o meu não faz e a gente está tranquilo com a nossa ferramenta por enquanto, olhando custo, benefício, tá? Eu estou já quase saindo do forno. É um pré-agente, é um agente que ele faz pré-entrevistas com inteligência artificial pelo WhatsApp. Então, o que, que ele faz? Ele dispara as pré-entrevistas, ele organiza os candidatos com score e um resumo de IA, né, o que ajuda, o que poupa muito tempo, né, de quem faz seleção, porque se eu selecionei lá 15 currículos que eu gostei, aí eu tenho que ou ligar ou mandar o WhatsApp, né, pedindo para a pessoa falar um pouquinho da experiência dela, para ver se de fato bate com o que está no currículo, questões salariais, né? Então a gente organiza aqui perguntas digamos assim, que são pré-requisitos, pede para a pessoa discorrer sobre aquilo, de preferência por áudio, e aí a gente analisa, né? A IA faz toda uma análise, gera um score, e, digamos, daqueles 15 currículos ali, já traz um ranking de quem ela recomenda conversar, tá? Ele já traz resumos analíticos, já traz sínteses, né? E aí o humano, né, o RH, ele entra já com o processo afinado, bem, né, já bem adiantado, tá? Acho que esse é o que é legal desse agente aqui. Então, a decisão final é sempre do humano, tá? Deixa eu mostrar aqui a carinha do protótipo para vocês, ó. A gente entra, é muito simples. Aqui tem vagas, né? Eu crio uma vaga, cadastro o perfil de uma vaga, vou pegar uma qualquer aqui, e aí eu cadastro aqui um candidato, né? Venho aqui adicionar um candidato, cadastrei, coloco o currículo dele, tá vendo? Nome, WhatsApp e currículo. Ela já vai entender o perfil do candidato pelo lendo o currículo e vai disparar a pré-entrevista. Esse aqui, como eu disse, ele ainda está é um protótipo, ele está em teste ainda, não está rodando, mas está em reta final. E o último aqui também é um protótipo. Ele é parecido com. Ele é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V da Tina que eu mostrei. Esse aqui é um atendimento N1 sobre departamento pessoal, sobre folha de pagamento. Então, opa, passei aqui sem querer, desculpa. O objetivo desse agente aqui é fazer o meu pessoal de DP não ser uma central de atendimento, tá? Então, despachar todos os atendimentos, realizar todos os atendimentos que tem sobre mudança de benefício, data de pagamento, quando sai de férias, dúvidas sobre ponto, né? Aquelas dúvidas sempre recorrentes assim que a gente tem. Então, eu acho que a gente automatizando esse N1,
a gente faz com que o pessoal tenha tempo para fazer outras atividades, para trazer melhorias, pensar em projetos, aprofundar em IA, né? Então, esse aqui também é um protótipo, mas ele é a mesma sistemática da Tina. Eu já tô com ele bem avançado também. E esse aqui vai trazer um ganho muito grande também para a minha equipe de DP. Bom, e fechando aqui, quero abrir para conversa, para as perguntas, enfim, para quem quiser, né, tirar qualquer dúvida, comentar, trazer experiências também, né? Deixar meus contatos aqui para a gente poder continuar falando sobre esses temas. Eu posto bastante coisa sobre IA no RH, sobre gestão também no LinkedIn. E eu acredito nisso aqui. IA não substitui RH, ela devolve tempo, clareza e eleva o nível das decisões, tá? Tá aqui meu LinkedIn, tá aqui meu e-mail, meu número de WhatsApp também, para quem quiser fazer contato, tá, pessoal? E aí eu vou abrir aqui para vocês ficarem à vontade para a gente poder interagir, enfim, ter algum tipo de troca. É isso. Obrigado, Adriano. Alguém tem alguma perguntinha sobre os agentes que a Tele criou, sobre, né, os resultados que ele teve, ou como que está aí, na empresa de vocês, a questão de AI? Acho que esse é o momento aí da gente trocar de fato e perguntar também aí como que é a vivência do Adriano. Pode ser, pode levantar a mão, pode abrir a câmera, pode falar no microfone ou direto no chat, tá bom? Ah, antes da gente entrar nisso, rapidamente, assim, no segundo semestre, a Coru tem um evento que a gente premia, né, cases aplicados, IA aplicado em RH, que chama Think Tank AI. O ano passado nós tivemos a primeira edição, esse ano vai ter a segunda, então super legal seus agentes aí, né? Daqui a pouco a gente já vai abrir inscrição para a nova chamada e tem premiação, tem evento em São Paulo, então é bem legal. Ah lá, já tá, tem algumas perguntinhas ali, Adriano. Como eu falei, assim, depende do agente, assim, depende, eu não tenho uma ferramenta padrão que eu uso, sabe? Depende do agente que eu estou criando, da necessidade que eu estou criando. Exemplo, para criar uma tina, eu usei Lovable, eu usei ChatGPT, eu acho que eu usei Lovable e ChatGPT, tá? Basicamente foi isso. E linkei, né, com falando da parte mais técnica, né, com um agente da OpenAI, tá? Quando fala, por exemplo, de um agente de pré-entrevista, aí eu uso Lovable, eu uso N8N, uso ChatGPT, uso Cloud, sabe? Então depende muito do que eu tô fazendo, tá? Tem uma enormidade de ferramentas assim que eu uso, para te falar a verdade, tá? Eu não uso uma só, não. Eu uso Gemini, eu uso Cloud, Manos eu uso muito Lovable, N8N. Ah, se eu. Já, isso, a Tá. Jaqueline fez uma pergunta. Eu tô começando a mensurar hoje, né, o quanto que meus BPs, por exemplo, estão ficando mais livres, né, no atendimento. Hoje eu ainda não tenho nenhum número concreto assim ainda para te passar, porque eu não consegui ainda amadurecer um indicador para medir isso, tá? Mas hoje a gente já está falando assim de forma prática, a gente já direciona toda a demanda que os líderes têm. O N1 é a Tina, tá? O N1 é a Tina. A gente já está criando esse processo educativo. Boa. Desafios. Isso, eu só vou pedir, eu vou ler para você, porque como tá gravado, aí se a gente não lê em voz alta, aí depois o pessoal não entende, né, qual que é o contexto. Então, Jaqueline, não sei se ele te respondeu, você dá um ok aqui pra gente, se não pode continuar a sua pergunta. Tem a pergunta da Andrea Rocha agora, eu gostaria de saber se você enfrentou desafios internos com um time de segurança, né, para uma gestão segura de base de dados e disponibilização de informações sobre os funcionários. E se sim, como vocês contornaram isso? Todos esses projetos nós fizemos sempre alinhados com a área de TI, né? Então, todos eles respeitam as políticas internas de LGPD, sabe, de segurança de dados, todas elas, tá? Então, a gente sempre está tá alinhado com o pessoal da equipe de TI.
Geralmente, como é que eu faço? Eu faço meus protótipos nas minhas ferramentas, eu assino uma porrada de IA, para te falar a verdade, eu mesmo, Adriano. Às vezes eu faço meus protótipos, tenho as ideias, vou modelando, fazendo, e às vezes quando está pronto, eu chamo o pessoal de TI, ó, TI, eu desenvolvi isso aqui. Muitas delas, o que eles fizeram? Só, beleza, Adriano, vamos pegar isso aqui agora e colocar no parque de TI da Tele. Só isso. Tá? Basicamente foi um Ctrl+C, Ctrl+V do que eu fiz. Eles pediram, ó, me passa o prompt que você usou, exemplo, para fazer a Tina, o prompt que você usou no Lovable. Me passa o código do site, me passa, eu passei. Aí eles jogaram dentro do nosso parque tecnológico, né, com os nossos, seguindo lá, né, os preceitos, né, de segurança e tá tudo certo. E lógico que a gente sempre toma muito cuidado, né? Sempre anda em parceria com o jurídico, conversa sempre com o jurídico, né? Sobre o risco, né, do uso dessas ferramentas, se tem algum tipo de informação ali que pode dar problema para a gente, tá? Eu acho que o alinhamento com o jurídico é muito importante. A Tina, por exemplo, ela já é parametrizada. Se eu fizer qualquer pergunta para ela ali de cunho jurídico, ela já corta. Ela já fala: ó, isso aqui você tem que procurar o departamento jurídico. Ela não responde para não entrar em outras verticais. Eu acho que além de segurança da informação, tem um risco jurídico também, né? Que é bastante importante. Muito bem. Eu acho que a Andrea mandou um ok, eu acho que deve ter respondido a pergunta dela. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode levantar a mão ou colocar aqui no chat. Eu tenho. Oi, Esse é Monalisa, tudo bem? tudo ótimo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mona Lisa da Stock. E, Adriano, obrigada por compartilhar, né, a experiência de vocês aí, a aplicação de IA. A minha pergunta é muito focada na questão da estratégia que vocês têm utilizado para engajar as pessoas no tema. Então, assim como as iniciativas de RH, as outras áreas estão tendo engajamento da mesma proporção em relação ao tema? E se sim, como vocês vêm trabalhando isso? Isso está atrelado a algum tipo de bonificação de gestores? Como que vocês têm envolvido as pessoas em relação ao tema de IA? A gente, hoje, assim, de falar a verdade, a área de RH é praticamente quem está puxando esse negócio, tá? Dentro da empresa. São poucas áreas que mexem em alguma coisa de IA, infelizmente. Como é que a gente está fazendo para mudar esse cenário? Primeira ação que nós estamos fazendo já está planejado para esse mês aqui. É um treinamento, né? Contratamos um instrutor de mercado, a gente vai fazer um treinamento com os líderes primeiro sobre uso de IA, né, barra processos, né? Aquilo que eu falei, não adianta só falar de IA, né? Que muitas áreas às vezes têm processos ruins, e aí se só aprende IA, ele vai escalar um processo horrível e aí vai depois dizer que a IA não presta, né? Uhum. O uso de IA é ruim e tal, que a experiência não foi positiva. Então, o que a gente vai fazer? Vai capacitar primeiro líderes e depois a gente vai começar fazendo capacitações nas equipes. Que, no fundo, quem bota a mão na massa mesmo, faz realmente acontecer, às vezes são os analistas, especialistas, nem tanto os gestores. Mas a gente quer que os gestores tenham também esse mindset e a gente quer indo também, não adianta só ter o conhecimento e não ter ferramenta. Né? Então a gente quer, junto com o treinamento, acabou o treinamento, a gente quer disponibilizar um chat GPT pago, quer disponibilizar uma conta do Lovable, uma conta do Manos, e sabe que são acho que as principais ferramentas aí que com isso aí você resolve 70% dos teus problemas aí de qualquer área. Né, se eu usar só o grátis, dá para fazer alguma coisa? Dá para brincar. Né? Eu já fiz muita coisa no grátis. Mas quando você tem o pago, você vai para outro nível, né? A brincadeira é bem diferente. Hoje não tá, você perguntou, né? Hoje não tem assim nenhuma bonificação atrelada a isso ainda. Até gostei da tua ideia para a gente pensar nisso, tá? Mas não tem ainda. Aqui a gente fez e tem dado resultado. Até compartilhando um pouco, aqui no estoque a gente tem uma diretoria de IA e automação, e a gente fez uma trilha interna de IA, e todos os gerentes e heads, eles têm atrelado ao bônus deles
uma aplicação de IA e, no mínimo, 20 horas de treinamento, o que deu uma repercussão muito positiva em relação a cada área ter no mínimo, uma aplicação. Então, todas as áreas estão se movimentando para isso. Deu um retorno bem legal. Que bacana. Eu coloquei até você falando, né? A gente está fazendo fechamento de avaliação de desempenho e eu fiz algumas da minha equipe, de algumas pessoas da minha equipe essa semana e eu dei um desafio para eles de assim, até o final de abril, eles têm que gerar alguma automação, alguma melhoria com o uso de IA. Só que eu não falei, você tem que estudar X horas, né? Aí cada um vai ter que correr, né? Enfim, estudar, né? Para realmente ter essa capacitação, né, para poder trazer uma melhoria e ir começando a ganhar gosto por isso. Porque quando você cria lá o teu primeiro agente, não é a tua primeira automação, aí você vai pegando gosto, né, e vai vendo que é bem positivo e traz resultados legais para o trabalho, né? É isso aí. Obrigada, gente. Obrigado, Mona Lisa. A Fernanda deixou uma pergunta bem interessante aqui também no chat, né? Os gestores têm trazido que cada vez mais eles fazem o trabalho do RH. Então, eles não estão resistentes a terem que fazer esse chamado, né, entre aspas, na Tina. Como que está sendo isso para você, Adriano? Isso que a Fernanda comentou é interessante, né? Às vezes chega a época de feedback, sei lá, eu tenho que avaliar a meta, né? O líder fala, tem que fazer isso pro RH, né? Aí, quando a gente escuta isso, a gente fala, não é pra gente, não, é para você mesmo, é para tua equipe, né? Eu acho que parte muito, assim, a gente faz muito essa conscientização, sabe? Primeiro, assim, né? Para que eles enxerguem que nós somos portadores das ferramentas, mas quem colhe os frutos ali do uso das ferramentas são os líderes, né? Acho que essa conscientização é fundamental. E por incrível que pareça, assim, a gente não tem resistência, não. Mas tem o líder que às vezes quer dar uma despertinho, né? Assim como tem gente que vai em TI, né? Ô, arruma meu computador aqui, né? Aí a pessoa de TI tem que falar, ó, primeiro abre o chamado, né? Vai ter uma fila aqui de chamado para atender. E as BPs estão fazendo o mesmo processo. Olha, entra uma pessoa lá, quer logo desligar a pessoa, né? Quando a gente fala, não é assim desligar. Você tem que ter, né, uma cadência de feedback, você tem que ter feito um trabalho de acompanhamento, tem que ter os nossos processos aqui definidos. Às vezes eles acham que nós, de RH, estamos querendo barrar, às vezes, aquela decisão dele, está tirando a autonomia, né, do líder, né? Não sei se alguém passa por isso, né? E o que a gente está fazendo é sempre, ó, você quer demitir? Beleza, conversa com a Tina primeiro a respeito, né? Depois que você afinar o raciocínio com ela, ela vai te dar algumas orientações. Aí depois você vem aqui e fala com a gente. Sabe? Parece que é chato, e acaba sendo até meio chato fazer isso, mas é um processo educativo. Tá? É um processo educativo para a gente começar a criar essa mudança. Né? Então, o líder ir primeiro amadurecer o raciocínio com a IA, que eu acho que a IA traz um ganho muito grande. Exemplo, vocês devem estar fazendo muito isso também. Fui fazer consensos da minha equipe, pô, peguei lá como eu avaliei as pessoas, dei um resumo, né, de como foi o ano de cada uma delas. Falei, me ajuda aqui a fazer esse diálogo, tal, me ajuda já a trazer um PDI. Pô, é fantástico, né? Trouxe coisas que eu sozinho não pensaria jamais. Então, quando o líder começar a ver, de fato, né, o ganho que traz, né, o uso da ferramenta para ele, né, enfim, eu acho que vai quebrando essa resistência, tá? Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver, a gente tem mais uns 15 minutinhos aí, que eu separei uma hora, né, para a gente bater esse papo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer novamente, deixar aqui no chat. Não? Eu vou deixar aqui na tela rapidinho, né, novamente, para quem não estava aqui logo no início, eu fiz um convite para todos, né, a Coru, nós temos uma imersão focada, né, em RH, e justamente essa imersão que vai acontecer agora no dia 29 e 30 será de AI Lab, serão 2 dias presenciais, vai ser na sede do iFood em Osasco, quero deixar aí o convite para vocês,
né, para toda a comunidade. Eu vou soltar na comunidade também, novamente, para quem quiser se inscrever. As últimas vagas estão rolando agora. Lu, eu vou pedir para você deixar aí no link, porque às vezes tem gente que entrou, né? É um assunto super pertinente aí que o Adriano trouxe. Se vocês quiserem, a gente pode ter, né, todo mês, toda semana, um fórum, trazer, né, alguma pauta aí de AI também para a gente estar discutindo, né? Porque cada empresa está vivendo um momento e precisa olhar para isso, né? Porque AI vai ser aí, né, super importante no dia a dia do RH e dentre outras, entre outras formas aí de trabalho também. Então, deixo o convite aí para vocês para se inscreverem e também fazerem parte aí do nosso imersão de RH estratégico AI Lab. Mais alguma perguntinha, pessoal, para o Adriano? Adriano deixou os contatos. Muito bem, o link está aqui. Show. Muito bem, podemos encerrar então. Boa, muito bem. Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Adriano, obrigado pelo seu tempo também, né? Novamente, para quem não me conhece, eu sou Samuel Ferreira, administrador das comunidades. Se alguém tiver alguma pauta interessante, fala, pode me chamar na paralela, fala, Muca, eu queria essa live, queria essa pauta, né? Traz mais esse assunto aqui para dentro da comunidade, né? Pode me chamar que eu monto isso para vocês. E a gente vai estar falando sempre sobre AI também e outros assuntos aí voltados para RH lá dentro da nossa comunidade Papo de Gente, tá bom? Então, muito obrigado. Ah, e semana que vem a gente tem uma live também de AI com o diretor da IBM. Ele vai trazer um case para a gente, tá bom? Vou postar durante a semana também, mandei no e-mail de vocês, mas posto lá na comunidade também para vocês se inscreverem, tá bom? Vai ser na semana que vem, dia 21. Então, até mais, até o próximo encontro, né? Obrigado, Muito pessoal. Até obrigado. mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau.